Olá pessoal, tudo jóia? Nessa aula, né, do curso de Educação Física Escolar na Base Nacional Comum Curricular, nós vamos falar um pouquinho sobre como a BNCC foi concebida, né, como ela foi construída, é, como ela pretende, né, ser implementada, né, na verdade já está em processo de implementação, né, desde 2015, me parece. E vamos entender por que ela foi construída, como ela foi construída, né? Qual é a base legal, né, da Base Nacional Comum Curricular, né? Quais são as leis aí e quais são os pressupostos também, quais são as ações que norteiam, né, que embasaram, né, que fundamentaram aí a construção de uma Base Nacional Comum Curricular, tá joia? Então vamos ao curso de hoje, né? Deixa eu só pegar aqui a caneta. Vamos lá, esse é o logo, né? Essa é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, né? E aí vocês vão observar que o logo ele já traz essa ideia de base, né? E de construção, né? Da base para cima, né? E ela vem em azul, verde e amarelo exatamente por isso, porque ela é nacional, né? Porque ela é de âmbito nacional, ela é do nosso país só, tá bom? Ela não é de um estado, ela é de âmbito nacional. E aí a gente tem essa intencionalidade então em relação ao logo, né? Mas toda vez que vocês virem aí esse logo, refere-se à BNCC, tá? Bom, o que é a BNCC de fato, né? Então vamos lá. Primeiro lá, é um documento que define aprendizagens essenciais, né? Lembra que eu falei já para vocês que todos os professores, né, passam por níveis de docência ao longo da carreira. E o primeiro nível da docência, né, é quando nós ensinamos aquilo que nós não sabemos, né? Nós saímos da faculdade cheios de entusiasmo, só que nós não dominamos ainda os conteúdos da nossa área. Nós acabamos de sair de um curso de graduação, que é básico. E aí então nós vamos para a escola para ensinar aquilo que a gente ainda não domina. Mas depois de muito tempo, ou depois de alguns anos, lecionando esses conteúdos, né, ensinando aquilo que nós ainda não sabíamos, né, direito, não sabíamos com afinco, não dominávamos quando saímos da faculdade, nós passamos a ensinar o que nós sabemos, né, porque a gente passa a dominar esses conteúdos. E só um percentualzinho, né, isso é o Maurício Tardif que fala, um percentualzinho de professores que chegam, né, num terceiro nível de docência, que é quando quando os professores passam a ensinar aquilo que os alunos realmente precisam aprender, né? Então quando a gente fala assim em aprendizagens essenciais, né, que é um dos conceitos chaves aqui da BNCC, nós estamos falando disso, nós estamos falando da preocupação que todo professor tem que ter a partir de agora. Nós estamos falando de um modelo educacional que vai sinalizar, né, a preocupação de se colocar para pensar, de se pensar em o que realmente importa, né, ensinar na escola, o que os alunos têm que aprender de fato na educação básica brasileira, tá? E aí nós vamos ter aqui uma ideia, né, de inclusão. Então a BNCC ela é para todos, né? Todos os alunos devem adquirir essas aprendizagens essenciais, né? Aprendizagens essenciais, aquilo que é essência para a vida em sociedade, para a vivência, né, para a vida no mundo aqui que nós estamos, né, na sociedade, com essas características que existem. Então, o que é essencial aprender? E todos têm que aprender, né? Então, essa é a premissa básica, né? Que nós vamos ensinar coisas significantes que são necessárias à vida em sociedade e ensinar para todos, não é só para um grupo ou para o outro. Todos
tem que atingir essas aprendizagens essenciais, tá? Logo, se essas aprendizagens, né, determinadas aí na BNCC são essenciais e elas têm que ser apresentadas, serem possibilitadas a todos os alunos, né, ao alcance de todos os alunos, então nós estamos de uma referência básica, né, que ela é nacional, como eu já falei, e ela é obrigatória, obrigatória. Obrigatória para seguir ao pé da letra? Não, ela é obrigatória para a formulação dos currículos, né? Então, apesar dela ser obrigatória, isso é uma coisa muito boa que eu acho, né? Que eu acho que é essencial numa base nacional comum curricular, que é a liberdade, né? A autonomia, mesmo que relativa, né? Mesmo que a autonomia ainda seja relativa, ela seja limitada, para que estados, municípios, escolas e inclusive os próprios professores tenham liberdade para trabalhar, para escolher, para desenvolver suas ações didáticas, pedagógicas, levando em conta, obviamente, essa base, tá bom? Então, além dela ser obrigatória, ela tem esse nível, né, esse grau de autonomia para que cada currículo possa ser organizado a partir das necessidades locais, a partir das necessidades daquele grupo de pessoas, né, e da cultura local mesmo, da cultura regional no nosso país, que é muito grande e tem uma cultura muito diversificada e rica, tá? Então, ele é referência nacional e ele é obrigatório, tá? E aí é que eu vou voltar naquela questão para vocês lá, né? Como vão trabalhar as escolas particulares, né, com isso? Pensando que o grande triunfo hoje, né, até hoje, das escolas particulares não sei aí na sua região, mas na minha região, é a preparação dos jovens para o alcance das vagas, né, das carreiras nas universidades públicas, né? E isso é um grande entrave, né? Será que a base vai permitir que as escolas continuem fazendo isso, as escolas particulares, enquanto as escolas públicas, né, desenvolvem valores, trabalham com aprendizagens essenciais e que não necessariamente esteja relacionado à preparação para uma prova, para o êxito, para o alcance de uma vaga na universidade pública, tá? E não adianta implementar a base nacional comum curricular, é isso que eu sempre falo, né? Pensando nessa dicotomia da educação, né? Do ensino público com o ensino privado. Não adianta mexer no currículo, na base, sem alterar também o processo avaliativo. Então, acho que as formas de ingresso na faculdade, né? Os vestibulares, tem que mudar, né? O Enem também vai ter que ter uma cara nova, enfim, cada sistema avaliativo aí externo precisa atender então aquilo que é essencial, aquilo que é básico, aquilo que é da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, tá? Olha lá o que eu estou falando para vocês, né? Soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Olha que interessante. Então, são princípios básicos da construção da BNCC. Pensa-se numa formação integral e pensa-se também na formação de uma sociedade que é mais justa e democrática. Então, nós estamos falando aí da construção de valores, né? Nós estamos falando da formação do sujeito e não da preparação para uma prova, para uma avaliação, para o ingresso à universidade, tá? Por isso eu volto a dizer, se a formação da BNCC ela parte para uma ideia de formação integral e da construção de valores, de democracia, de inclusão, né, de justiça, de equidade, há necessidade de se alterar, de se remodelar também as formas de ingresso na universidade e os sistemas de avaliação externo, né, que avaliam o rendimento dos alunos hoje.
Não dá para ficar só nesse mecanismo que nós estamos hoje. Caso contrário, continuará havendo essa dicotomia escolar. As escolas particulares continuarão preparando os alunos para o vestibular e as escolas públicas ali insistindo na formação, na construção de uma educação de forma ampla e geral, no sentido de que a escola vai inclusive acabar fazendo o papel que deveria ser realizado pela família, né? Que é a construção desses valores morais e éticos que nós tanto prezamos aí na sociedade, tá? Mas se a base é nacional, é comum curricular, ela não pode permitir que se tenha essa dicotomia. A gente tem que conduzir todas as escolas, seja do setor privado ou do setor público, para o mesmo caminho, para uma mesma direção. Senão não tem sentido a construção de uma base nacional, tá? Pessoal, a BNCC, né, ela foi construída sobre alguns marcos legais, né, uma parte da legislação. Então lá, primeiro, na Constituição Federal, lá de 88, olha, já dizia o seguinte, né? Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum, né? Os PCNs, né, e agora a BNCC foram construídos pensando no atendimento a essa legislação. Já na LDB, né, então esse aqui é o artigo 210, né, da Constituição. Olha a LDB, o que ela vai dizer: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, tá? Olha lá, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar. Essa partezinha aqui do artigo 26 da LDB, né, de 1996, ela deixa claro que existe um grau de liberdade para que as escolas, né, inclusive também os sistemas de ensino, né, no estado, né, nos municípios, se realizem ajustes, complementos, né, daquilo que se coloca na BNCC. Por isso que ela chama base, né? E são esses ajustes, essa situação de complementariedade que vai determinar que ela pode ser complementada, que ela pode ser alterada, né, no sentido de ampliada, né, não alterada na sua base, mas ampliada, alterada no conjunto todo. E isso vai diferenciar o ensino de uma escola em relação à outra e vai diferenciar o ensino de uma rede, né, escolar em relação a outra rede escolar, né, e aí isso favorece a continuidade do que a gente chama de dicotomia escolar. Nós temos formações diferentes, preparações diferentes, e que vai produzir formações, resultados distintos entre os jovens, né? Inclusive, se vocês pararem para pensar, né, você que trabalha na escola particular, é bem comum encontrar, não sei na sua região aí, mas na minha aqui, por exemplo, que a educação física seja oferecida fora do horário de aula, né, fora do horário de aula, ou seja, os alunos vão para a escola fora do período normal de aulas para terem aulas de educação física, ou às vezes os alunos são dispensados das aulas de educação física. Isso acontece muito na escola particular. E além disso, né, a educação física, às vezes, na escola particular, ela não tem nota, não tem avaliação dos alunos, não tem nem diário de classe para registro de presença e conteúdo. E, pessoal, isso é uma coisa que acho que derruba a nossa área, né? Derruba a relevância da educação física escolar.
Então, se você faz parte de um contexto desse, acho que vale a pena lutar, conversar, né, para que a educação física seja considerada como uma disciplina como outra qualquer. Inclusive, se ela é na LDB, né, tida como componente curricular obrigatório, então ela tem que ser oferecida durante o período de aula para viabilizar a participação de todos os alunos, esse é um ponto. E ela tem que ter todos os outros componentes de qualquer outra disciplina, né? Nota, o professor de educação física precisa participar dos conselhos de classe, de escola, opinar, né? Palpitar em relação ao rendimento dos alunos, né? E ter uma visão da educação física como área do conhecimento mesmo, e não só como prática, não só como momento de prática de atividades relacionadas ao lazer, né, a atividades físicas de uma forma geral. Então a gente tem que lutar por isso, né? Às vezes a gente tem que ir lá buscar o que é nosso. Eu trabalhei num colégio aqui na minha cidade em que as aulas de educação física, olha só o que aconteceu. As aulas de educação física na escola, elas eram aos sábados, né, de manhã. E eu trabalhava nessa mesma escola, só que com ensino fundamental ciclo 1. E eu ministrava as minhas aulas, depois de repente o professor que trabalhava no ensino médio saiu, né, ele deixou de ministrar as aulas dele no ensino médio, né, saiu da escola, parou de trabalhar na escola por conta própria, e me ofereceram essas aulas de ensino médio. E na minha primeira aula, no sábado de manhã, eu cheguei lá, os alunos iam de meião, caneleira, né, shorts, camisetas de time, né, que eles já iam preparados para um jogo de futebol. E no primeiro dia eu observei, né, vi como é que era, senti o clima, conversei com alguns alunos, perguntei para eles se era só isso que eles faziam todos os sábados, né? Eles disseram que sim e tudo mais. Eu fiquei com aquilo na cabeça, fui embora para casa. Quando voltei na escola durante a semana para conversar com a coordenação, falei, olha, os alunos vão para a aula de educação física, mas vão para jogar bola só, né? As meninas, não tinha nenhuma menina na minha aula de educação física, né? E o restante dos alunos que não vem na aula, como é que funciona? Você não tem nota, não tem rendimento, né? Não tem, a diretoria de ensino não exige que se tenha uma prestação aí de contas em relação ao rendimento escolar dos alunos. E me disseram ali naquela hora que não e tal, mas que eu podia começar a fazer e tentar transformar as aulas de educação física ali na escola, né, valorizando a participação de todos e tudo mais. Pois bem, na semana seguinte apareceu lá uma supervisora de ensino, por acaso isso aconteceu, né, não sei nem porquê, né, o que aconteceu para ela aparecer na escola, mas apareceu uma supervisora de ensino e disse para a coordenadora que tinha que ter nota, tinha que ter rendimento, tinha que ter conteúdo registrado, diário de classe e nas aulas de educação física também. Bom, e aí a coordenadora me chamou, me entregou os diários de classe, me disse que para organizar tudo isso, fui fazendo e tudo mais. Bom, e aí passei nas salas de aula durante a semana, né, para começar a divulgar o novo trabalho. E falei com os alunos, falei, é importante vocês participarem, né, as meninas, né, para virem nos sábados, que eu ia oferecer atividades para elas também, no sentido de elas vivenciarem alguma coisa e participarem das aulas de educação física. Além disso, solicitei que eles fizessem um trabalho, né, um trabalho de pesquisa teórico e me entregassem, né, relacionado à prática de exercícios físicos e tudo mais. Coisa muito simples, né? Bom, algumas meninas começaram a ir para a aula, e aí eu comecei a ministrar, né, essas aulas de fato, né, seja através de prática esportiva ou não, mas nós usamos diferentes tipos de atividades, até corda, né, usamos corda, os meninos participaram também. Mas como reduzir o tempo, né, e ao longo das aulas, nós fomos eliminando aquela prática exclusivamente futebolística nas aulas, os meninos pararam de participar, esse foi o primeiro agravante.
E aí eu tive que resgatá-los também. Então, olha só como é a cultura da educação física no ambiente escolar, na escola particular, né? É difícil de até fazer essa alteração, né? De você conseguir transformar as aulas de educação física por conta da resistência, né? De quem já está lá, recebendo aquela cultura, recebendo aquele tipo de aula de educação física que é apresentado a eles. Bom, e aí passou-se um tempo, começaram a chegar os trabalhos dos alunos, né? Os trabalhos teóricos que eu havia solicitado. E aí esses trabalhos, né, que eu comecei a receber, né, quando eu me coloquei a corrigir esses trabalhos, eu passei a observar que cada um dos trabalhos tinha um perfil diferente. Alguns tinham escrito os trabalhos, outros tinham só impresso a página da internet. Ele literalmente imprimiu a página da internet. Tinha lá até os outros elementos da tela do computador que geralmente não sai numa impressão, né, num arquivo, por exemplo. Bom, e aí eu fui na coordenadora e falei, olha, esses trabalhos aqui estão aprovados, entreguei um monte de trabalhos para ela. Esses outros trabalhos aqui, aí era um monte bem maior, precisam ser refeitos, porque os alunos se limitaram a imprimir o texto da internet. Eu pedi para eles escreverem, né, o texto, eu pedi para eles produzirem uma redação. Inclusive eu estava até preocupado em amarrar um pouco das aulas de educação física às propostas da escola, né? Uma delas é preparar para o vestibular, e então eu criava redações relacionadas ao sedentarismo, enfim. Em alguns vestibulares por aí, aqui na minha cidade, numa faculdade, caiu, né, o sedentarismo e a obesidade como elementos, né, como elementos da redação, né, elementos que eles tinham que abordar na redação. E aí eu solicitei o trabalho exatamente para exercitar, né, esse tipo de atividade, né, para amarrar isso com a escola. E ainda assim os alunos não fizeram do jeito que era para ter sido feito. E quando eu pedi para a coordenadora, eu falei, olha, esses trabalhos precisam ser refeitos, ela falou assim, Ademir, ó, o que for horrível, desse jeito ela falou para mim, o que for horrível, você dá 7. O que for muito bom, você dá 10. Eu falei, por que 7, professora? Eu falei, porque é a média, né? Assim ele passa e ponto final. Eu falei, não. Virei para ela e falei, não, para fazer esse trabalho, né, pode fazer a senhora. Você pode pegar os trabalhos dos alunos lá e dar nota sem ver. Eu não preciso levar esse monte de trabalho em casa, fazer leitura, correção, para dar 7, né? E aí foi nessa situação aí que depois eu conversei com o diretor, né? Mas era uma exigência minha, eu assumi as aulas a partir da expectativa de que a educação física ela fosse ao longo do tempo sendo reconhecida, sendo considerada dentro do ambiente escolar a fim de ser tratada como uma área de conhecimento mesmo, né? E que os alunos fizessem as atividades, participassem como componente curricular obrigatório, tá? Então, quando a gente fala, né, não só na BNCC, mas até nas leis, a LDB, por exemplo, ela dá essas brechas, olha aí, ó, ela dá essas brechas, e as escolas se sentem no direito de pegar um componente curricular que mal aparece no vestibular, né, e colocar fora do horário de aula, colocar os sábados, né, permitir que os alunos optem por participar ou não. Eu falei, não é assim, né? Então eu acho que isso é uma luta da nossa classe, gente. Se você está nessas condições, não aceitem, não se permitam conduzir um tipo de trabalho que não condiz com os princípios éticos e morais da nossa área, tá? Isso está na lei, isso é lei, tem que ficar claro, tá? Isso é lei. Inclusive, se alguém fizer uma denúncia, tá, sobre isso, nas escolas aí onde você trabalha, onde outros colegas trabalham,
o seu conselho, o Conselho Regional de Educação Física do seu estado, provavelmente vai fazer uma fiscalização, e se isso tiver irregular, vai ser autuado, tá? Autua a escola, autua o professor, autua todo mundo aí. Então é preciso observar essas coisas aí, tá? A gente não pode admitir que a nossa área, por mais que a gente precise do emprego, né? A gente precisa do emprego, mas acho que nós precisamos mais ainda de dignidade. Então tem que exigir, tem que bater de frente, não tem jeito, tá? Se dá para conversar, ótimo, se não dá, tem que ser pelo caminho mais difícil, tá bom? Outro documento que embasou, né, a construção da BNCC foram as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013, olha lá. No seu artigo 14 está lá, define base nacional comum como conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras de conhecimento científico e tecnológico. Então todo o conhecimento que será abordado, né, que vocês vão ver aqui que é pleiteado para o ensino da educação física nas escolas através da BNCC, estão determinados por essa ideia, né, de que todo o conhecimento produzido culturalmente, né, através das políticas públicas ou das instituições acadêmicas no nosso país, acadêmicas e tecnológicas no nosso país, são esses conteúdos que vão nortear, né, o ensino, que vão definir os conteúdos, né, os temas para as aulas de educação física escolar. E vocês vão ver que eu falei para vocês que o currículo, lá atrás eu falei, né, o currículo é um conjunto de saberes ali que definem um tipo de formação, né, define um perfil de egresso, um perfil de formação. Se ele define um perfil de formação, então quando a gente opta por determinados conteúdos em relação a outros, nós tomamos partido, nós escolhemos um tipo de formação. E aí nós vamos discutir um pouco sobre isso depois. Vocês vão ver que até atividades de aventura, esportes radicais entraram, né, na Base Nacional Comum Curricular agora. Só que em contrapartida outras coisas ficam de fora. E aí nós vamos ver como é que nós podemos, qual é o nível de flexibilidade desse currículo, dessa base, né? E como é que nós podemos atender as necessidades locais, né? Às vezes aqui na minha cidade tem uma modalidade esportiva, pessoal, que se chama polibol. Não sei se vocês já ouviram falar no polibol, mas é uma modalidade inventada por um professor chamado professor Fernão, tá? O professor Fernão inventou essa modalidade porque um dia os alunos, os meninos, né, na escola dele, né, há muito tempo isso, os meninos queriam jogar futebol e as meninas queriam jogar handball, acho. E aí ele resolveu misturar as regras, né? Então quando a bola viesse para você, para o aluno, né, o aluno é quem decidia se ia manusear a bola com a mão ou se ele ia manusear a bola com o pé. Se ele decidisse manusear a bola com o pé, então a jogada, até que ele passasse a bola para um amigo, seguia com o pé. E caso contrário, com a mão. E aí quem queria jogar handball podia jogar handball, quem queria jogar futsal podia jogar futsal ali no mesmo jogo misturado. E ele foi embora para casa e voltou na semana seguinte com um novo jogo, né, chamado polibol, que é de vários esportes, várias atividades de bola, envolvendo 5 atividades, as 4 modalidades de quadra: basquete, vôlei, futsal e handball, e a queimada, né? Então ele colocou tudo isso dentro de um jogo só, tá? Procura aí no Google, ele tem até um site chamado polibol, acho que é polibol.com.br. E esse site tem lá as regras, tem a história, né, para você de repente aplicar na sua escola. E pessoal, aqui nesse momento, né, da BNCC, né, até que ponto a BNCC vai me permitir trabalhar com o polibol, que é uma cultura regional aqui, né, uma cultura local, né, na minha cidade. Nas escolas municipais, por exemplo, eles têm até campeonato de polibol, tá? Mas não é uma modalidade difundida, conhecida a nível nacional. E vamos ver depois, vamos fazer uma análise para saber até que ponto a BNCC me permitirá
desenvolver ações com a modalidade esportiva local, por exemplo, tá? E por fim, né, o Plano Nacional de Educação, o PLNE, né, de 2014, olha lá, as suas metas 2, 3 e 7, ela determina o seguinte, ó, que a BNCC, que é a construção de uma base nacional comum curricular, deverá ser cumprida, né? Então, nessas metas, né, a BNCC também é uma das metas do plano de educação, né? E ela foi construída por conta disso, porque ela já estava prevista no Plano Nacional em 2014, tá? Bom, aí nós tivemos etapas, né, fases de construção, de elaboração da BNCC. Bom, e nessas etapas, né, está representado aqui por uma pirâmide, né, das versões da BNCC, né, foram 3 versões antes de se chegar à atual, tá? Mas vamos lá, a gente fala assim que a BNCC é uma política de Estado, né, e não de um governo, né, porque ela foi construída de forma colaborativa, né, ela foi construída a partir das ideias, dos apontamentos que a própria população, a própria área acadêmica, né, teve a liberdade, tinha autonomia para fazer através dos mecanismos de contato com o governo, né, dos sites ali, por exemplo, tá? Então, foi iniciada em 2015 essa construção da BNCC e ela foi aprovada em 2017. É por isso que agora, a partir de 2020, né, já se passou o processo de alerta, né, de instrução, né, de apoio, na verdade, à implementação dessa proposta, né, desse novo currículo, dessa base, e aí nós vamos então passar a aplicar de fato nas escolas, tá? Então dá uma olhada aqui, que houve, né, primeiro lá embaixo, né, lá, 12 milhões de contribuições na consulta pública realizada entre 2015, né, outubro de 2015 e março de 2016. Depois aconteceram 27 seminários, né, tematizando a BNCC de junho a agosto de 2016, mais de 9 milhões, né, na verdade, de contribuições, tá? De janeiro a março de 2017, houve a contribuição de professores, né, da área acadêmica, né, professores que são especialistas nessa questão de currículo. E então, em dezembro de 2017, só em dezembro de 2017 é que houve a aprovação, né, da Comissão Nacional de Educação e depois a homologação pelo MEC. Então a BNCC ela foi construída e a que nós temos aqui, né, a que nós implementaremos, na verdade, ela é a 4ª versão, tá? Porque ela foi sendo construída ao longo do tempo e, portanto, foi sendo alterada, né, foi sendo organizada de diferentes maneiras. Bom, e esse compromisso, né, do governamental, né, ele teve algumas etapas, ele teve uma progressão aí de situações que permitiram a construção da BNCC. Então a primeira delas, olha lá, foi o início da elaboração, que foi em 2014. Aí a primeira versão, que foi destinada à consulta pública, em setembro de 2015, tá? Segunda versão em maio de 2016. Aí ocorreram os seminários estaduais, então, de junho a agosto de 2016. Aí foi entregue à Comissão Nacional de Educação em abril de 2017, onde ela foi aprovada só em dezembro, né, que nós vimos ali no momento anterior, né, no slide anterior. E o que não apareceu no outro slide, que aparece aqui agora, é que a partir de janeiro de 2018 implantou-se o Programa de Apoio à Implementação da BNCC. A partir disso, né, 2018, 2019, nós passamos esse período conhecendo, aprendendo, se familiarizando com a base,
para que cada governo, né, cada sistema de ensino, né, cada rede de ensino estadual, né, municipal, pudesse estudar, né, entender, compreender, discutir e adequar o processo de ensino à nova base, né, às novas demandas da base. Então, se implantou aí um programa de apoio à implementação, né? Esse programa de apoio ele teve diferentes ações, né? Como por exemplo, foi criado um site que eu vou disponibilizar para vocês ali, ó. Acho que esse site aqui, ó, se você olhar, né, ele tem lá, né, a base para consulta, né? Hoje você encontra com facilidade. Então, o primeiro ponto foi a disponibilização da base, né? Tem um site que eles criaram um site, né? A gente pode achar ali através daquele link. Naquele site, né, você consegue consultar cada parte, cada etapa da BNCC. Eu quero ver só educação infantil, eu quero ver ensino fundamental, eu quero ver ensino médio. E aí cada governo construiu então nesse período, né, de implementação uma ideia, um formato, uma expectativa para a aplicação da Base Nacional Comum Curricular, tá? E aí uma coisa que é importante, né, e a gente fala sempre da diferença entre a BNCC e o currículo, né? Eu vim falar em currículo baseado em competências e habilidades, porque a BNCC ela não é o próprio currículo, né? Ela pode ser utilizada como currículo, porque lá dentro está determinado toda a bagagem de conteúdos a serem ensinados na escola. Mas ela não é o próprio currículo, a expectativa é que ela não seja o próprio currículo, né? Ela é uma referência obrigatória, mas quem vai construir o currículo é cada sistema de ensino, cada município, cada governo local, tá? Então, ela não é o currículo, tá? Mas olha lá, a BNCC estabelece os objetivos que se espera atingir, enquanto o currículo define como alcançar esses objetivos, tá? E a BNCC, né, não só define os objetivos, gente, mas elas definem os conteúdos também, tá? Então, por isso, eu gosto de dizer que ela pode sim ser utilizada como currículo, ela pode ser vista como currículo, porque ela tem todos os parâmetros, né, que definem um currículo escolar. Ela mostra lá os temas, os conteúdos separados, organizados por faixa etária, né, por nível de ensino, e ela mostra as aprendizagens essenciais, as aprendizagens mínimas que se espera que os alunos alcancem dentro de cada unidade temática a ser abordada em cada disciplina, tá? Então é por isso que a gente fala assim, que a BNCC ela está dentro do currículo da rede, ou seja, o currículo da rede ele é maior do que a BNCC. Então ele tem a base dentro dele, ele considera a base, mas ele amplia, né? Ele aumenta, ele amplia seu raio de ação para além da base. O projeto pedagógico da escola, ele envolve a BNCC, né? Ele considera o currículo da rede, mas ele também amplia o projeto pedagógico da escola, amplia, né, as possibilidades de formação em relação ao currículo da rede. Então o projeto ele ainda é maior, né, do que a própria BNCC e o currículo da rede. E o plano do professor, mais ainda, olha como nós vamos mais longe agora, ó, né, o plano de trabalho do professor, ele está determinado pela BNCC, pelo currículo da rede e pelo projeto pedagógico da escola, mas ele avança em possibilidades de formação. Pessoal, e é justamente esse espaço, né, que a BNCC permite avançar em relação à formação dos alunos, né, a oferta de aprendizagens no ambiente escolar, que nos dá a liberdade, que nos dá a autonomia para construir o próprio currículo, para construir as próprias sequências didáticas, né?
e colocar em jogo os nossos anseios como professores, né? Eu falo sempre, é muito chato ensinar só aquilo que estão me mandando ensinar, né? Lecionar aquilo que estão me mandando lecionar. Não, a gente tem que colocar no nosso trabalho o que é nosso, né? O que você acredita que seja essencial para a vida dos alunos dentro da área da educação física. E essa é a ideia, tá? A BNCC ela vai permitir isso até certo ponto, tá? Então, não entendam a BNCC como uma coisa engessada que vai determinar exatamente o que você vai lecionar. Entendam a BNCC como uma referência que vai estar dentro do seu trabalho. E lembrem sempre, nem o currículo da rede, nem o projeto pedagógico da escola. Não existe direção escolar que vá vai te obrigar a ensinar determinados conteúdos. É você quem vai se colocar a pensar isso. Gente, nós vamos resgatar isso. Aqui no estado de São Paulo eu comecei a observar que o professor já não é mais o ser pensante do próprio projeto, do próprio trabalho pedagógico, né? E sempre foi assim. Eu quando ingressei na vida profissional, eu trabalhava na escola, mas era eu quem tinha que montar o plano de ensino. Eu tinha que construir o meu trabalho, eu tinha que pensar, eu tinha que escolher, né? E eu nunca tinha recebido escolhas prontas. E aí é nesse sentido que eu venho falar para vocês, que não há governo, não há argumentos, na verdade, para engessar o trabalho do professor. Nós estamos diante da possibilidade, na verdade, de resgatar isso, de resgatar o professor como o ser pensante, né, do próprio projeto, da própria sequência didática, do próprio projeto pedagógico. Tá legal? Então é isso, tá? O currículo ele vai definir como alcançar, e aí essas escolhas é o professor quem vai fazer na sala de aula. Obviamente levando em conta esses outros 3 instrumentos, esses outros 3 mecanismos aí legais, né, de trabalho, né, esses outros 3 documentos oficiais. Bom, o que muda para o professor então, né? A implantação da BNCC muda o que na vida do professor? Vamos lá. Olha lá, a BNCC estabelece o que os alunos devem aprender. Tá vendo como ele já tem cara de currículo, né? Ele pode sim ser entendido como um currículo. No entanto, os professores podem nortear seu trabalho a partir dos objetivos mais claros, ou seja, a BNCC ela é bem geral, ela é bem ampla e nós podemos definir objetivos mais específicos dentro da base, tá? O MEC ele vai garantir apoio à formação continuada. Acho que para implementar uma proposta nova precisa de formação, né? E a expectativa então é que nós estejamos mais preparados, né, a fim de garantir que a proposta, né, as aprendizagens determinadas na BNCC aconteçam de fato. A BNCC propõe, né, um processo de aprendizagem mais alinhado ao que a realidade do século XXI, eles falam, né? Então lembra que eu perguntei para vocês, o que está modelando o quê? É a escola que forma a sociedade, é a escola que forma as pessoas na sociedade, ou é a sociedade que modela o que vai ser feito na escola? Olha lá, a BNCC está mais alinhada, né? O processo de aprendizagem está mais alinhado à realidade do século XXI. É por isso que vocês vão ver ali, vai aparecer esportes radicais, vai aparecer skate dentro da proposta da educação física. Exatamente porque é uma demanda, né, dos jovens atualmente. Se é uma demanda dos jovens atualmente, olha, isso é uma evidência para mim de que o trabalho escolar ele está sendo determinado por aquilo que nós vemos na sociedade, né? E aí eu volto a dizer, até que ponto a escola consegue, né, modificar a sociedade, mudar o mundo, enfim, alterar os comportamentos das pessoas, né? A escola tem esse poder, será? E aí professores, né, nesse contexto eles terão mais subsídios para engajar os estudantes, ou seja, né, espera-se que através da BNCC o ensino seja mais atraente, o ensino seja direcionado àquilo que os jovens gostam, aquilo que eles já realizam, aquilo que eles fazem, tá?
Olha que legal isso, a BNCC não define quais técnicas e métodos os docentes devem aplicar. Então, no entanto, professores têm a liberdade, professores têm a liberdade e a autonomia para decidir sobre como ensinar. No entanto, algumas redes de ensino, a rede de ensino do estado de São Paulo, por exemplo, né, que é onde eu estou inserido aqui, eles já estão definindo um novo currículo, tá? E até esse ano, no currículo atual, vigente, né, que está se encerrando agora para começar um novo no ano que vem, nós tínhamos, pessoal, caderno, né, o material didático de educação física. Os alunos recebiam um caderninho, o professor também recebia um caderninho. No caderno do professor, a sequência didática já vinha pré-estabelecida, né? Situação de aprendizagem 1, faça isso, vinha determinado já. No caderno do aluno vinham os exercícios que seriam solicitados em cada situação de aprendizagem pelos professores. Então, se a BNCC permite um sistema de ensino ter a sua flexibilidade para construir a sua própria proposta, né, além da própria BNCC, então é para se tomar cuidado, né, para se tomar cuidado, porque pode ser que um processo de um sistema de ensino, né, nesse processo de elaboração a partir da base, pode ser que ele defina todo o trabalho do professor, tá? E nós não podemos admitir isso. Lembra sempre desse esquema aqui, ó. Né? O currículo da rede, ele determina, ele produz aquilo que ele acha interessante a partir da BNCC, e ele avança, ele é maior do que a base. Mas o trabalho do professor é o maior de todos, né? O trabalho do professor abraça a BNCC, o currículo da rede e o projeto pedagógico da escola, mas ele extrapola, né? Ele vai além da sua ele vai além da sua limitação desses outros três elementos, né? Que é a base, o currículo da rede e o projeto da escola, tá? Então o professor ele tem que se posicionar dessa forma, né? Não deixemos que essas mudanças curriculares nos tomem a liberdade de cátedra, né? A liberdade de tomar as decisões, a liberdade de fazer as escolhas pedagógicas, tá? E principalmente, né, nós temos que nos posicionar como os grandes protagonistas do processo pedagógico dentro da escola, tá? Eu falo sempre que uma escola funciona sem direção, funciona sem governo, mas sem professor e aluno não tem jeito, tá? O que faz a escola é isso aí, é o professor e o aluno. Então somos nós, em conjunto com eles, que temos que organizar o processo pedagógico. Esse não é só um direito, mas uma grande responsabilidade nossa como docentes, tá? E na implementação da BNCC, né, a primeira ideia, então, que foram ações, para 2018, reelaborar o currículo da rede de ensino a partir das diretrizes da BNCC. Isso já foi feito. O governo do estado de São Paulo, por exemplo, já está com quase tudo pronto, né? Tem algumas coisas amarradas aí por protestos, né? Por reivindicações dos conselhos, né? De classe, né? Dos sindicatos também. Mas quase tudo já está pronto para a implementação no ano que vem. Segundo, formar, né, pessoas, formar os gestores, formar os professores, né, para realizar esses planejamentos, para conseguir aplicar de fato. Aí agora, adequar os materiais didáticos, né, que acho que nós vamos receber a partir do ano que vem, deve ter alguma coisa assim. E o que eu disse, né, que não dá para ter uma base nacional comum curricular, mudar o sistema, se não muda também os procedimentos de ingresso nas universidades, e se não muda também os sistemas de avaliação externa, né, externas do ensino, né, na educação brasileira. Então é preciso repensar os sistemas de avaliação nacional, né, nacionais, estaduais e também municipais. Tá legal? Pessoal, isso é
a base legal da BNCC, né? É sobre essas prerrogativas, essas ideias que a BNCC foi construída, organizada, tá? Espero que vocês tenham compreendido, né? Eu gosto de falar, estou falando vagarosamente, com cuidado, porque eu acho que vocês vão aproveitar esse curso, não só porque o ano que vem começa a BNCC, mas porque vocês vão prestar concursos aí à torta à direita na região onde vocês moram. E como a BNCC é algo que, que está em evidência, né, existe a tendência de aparecer muito nos concursos, nas avaliações, nas provas aí que nós acabamos disputando vagas de emprego. Tá joia? No mais, eu desejo um grande abraço. A gente se encontra aí nas próximas aulas. Tchau, tchau.